Construção, Reforma e Companhia. Os caminhos, dicas e informações para a construção da casa e reforma, sem os contratempos com o pedreiro, prazo da obra e evitar desperdício de material. Este podcast tem por objetivo trazer dicas, informações e bastante conhecimento prático sobre o dia a dia da construção civil para as pessoas que precisam construir sua casa ou reformá-la e que acabam passando muitos dissabores ou enganos por não saberem os caminhos para obter o material certo para cada aplicação e os macetes e orientações para não passar despercebidos detalhes que são importantes para um melhor resultado na construção com economia. Neste podcast, você vai encontrar consultas e entrevistas a vários especialistas, prestadores de serviço e fornecedores ligados à construção para te auxiliar no acompanhamento da sua obra. Olá, amigos e amigas do Construção, Reforma e Companhia. Eu sou Alberto Lopes e vamos a este quarto episódio do podcast. Vamos saber um pouco mais sobre alguns dos materiais básicos usados em construção civil, em especial sobre os tijolos e variedades de cimento. Para nos falar sobre isso, está aqui em nossos estúdios, com larga experiência em vendas de materiais de construção, Adriano Ribeiro Faria. Adriano, boa tarde. Boa tarde, senhor Alberto. Tudo jóia? Tranquilo, graças a Deus, tudo em ordem. Então, agora, por favor, nos conte um pouco sobre você e sua experiência em vendas na área de material de construção, Adriano. Eu trabalho com vendas, tenho bem exato um tempo aí, mas já faz uma longa data, vamos dizer assim, acho que aproximadamente já uns 15 anos que a gente trabalha com isso. Quanto ao material de construção, é uma área muito interessante, sempre gostei dessa área. E é uma coisa que eu aprendi desde criança. Meu pai sempre trabalhou na área de lavoura, sempre trabalhou com equipamento agrícola, porém ele gostava dessa área de construção também e eu aprendi muita coisa com ele. E aprendi a gostar dessa área com ele também. E como a gente vem do interior, então você aprende muito sobre o material que é usado, como que é utilizado, qual a melhor maneira possível de você trabalhar aquele material para você tirar o maior rendimento dele ali na área que você está utilizando. O ferro na sua área, o tijolo na sua área, o cimento na sua área, cada um na sua proporção exata para poder trabalhar. E é isso que a gente, na experiência, tenta passar para cada cliente, no caso, que aparece ali, para estar junto com a gente. Então, pela experiência que você tem aí, Adriano, na verdade, você dá uma mini consultoria, né, para cada cliente, né, quando você vende, né? Ou não? É mais ou menos por aí. Alguns até me procuram, até num fora de horário, muitas vezes, perguntando o que ele deve fazer, como ele deve fazer. Hoje mesmo, por um acaso, ocorreu, era 6h35 da manhã, eu estava com um cliente já me chamando no WhatsApp, perguntando o que ela precisava fazer na parede, que estava com uma infiltração e coisas assim. A gente vai indicando alguns produtos para a pessoa ir trabalhando. Estou no fora de horário, mas a gente está na consultoria dos amigos, sempre. E onde é que você trabalha atualmente? Qual que é a loja que você trabalha hoje, Adriano? Atualmente eu trabalho aqui no Jardim São José, aqui em Campinas mesmo, na loja Depósito Oriente. É uma loja da rede Construvip, faz parte da rede Construvip. A loja Oriente, nós temos a loja 1, a matriz aqui no Jardim São José, e a loja 2, no caso, ela é aqui no San Diego. É uma loja muito boa, tem uma diversidade muito boa de materiais e constantemente eu gostei daqui porque constantemente a gente está atualizando os materiais que estão aparecendo no mercado para a gente melhor atender os clientes da melhor maneira possível. E entre os materiais básicos usados para construção civil, Adriano, os que tem mais saída na loja em que você trabalha é tijolo e cimento? Ou tem outros materiais que têm bastante saída também? Vamos dizer, na maior saída seria os básicos. Esse é o normal. Areia, pedra, cimento, ferro, os tijolos também, para poder levantar qualquer tipo de coisa que você vai fazer é utilizado bastante dele. E cada um na sua proporção. Aí você saiu do alicerce do básico, aí já vem a parte de revestimentos, que é os pisos e parede no caso, que é utilizado bastante também. Uma grande proporção também, uma grande porcentagem da obra está nessa área aí.
E quando a pessoa chega até a loja, que ela vem comprar tijolo, com base em que informação o cliente deve comprar o tijolo, Adriano, com base aí na sua experiência? Tem um cálculo que é feito, né, para dimensionar a quantidade de tijolos que vai ser usado em parede, em obra. Como é que é isso? Para dizer a verdade, a pessoa tem que chegar já com uma ideia do que ele vai fazer. Se ele está com o terreno dele limpo e ele precisa começar a obra, ele vai passar pelo alicerce. Então ele tem toda uma área de ferragem, cimento, areia para fazer aquele concreto, ele vai ter que trabalhar aquilo ali. Na base dos tijolos, no caso, existe o bloco, no caso, o bloco cerâmico, que a gente trabalha bastante com ele. Ele é um bloco quadrado na medida de 11 por 14, ele é 11 de largura por 14 de altura e 24 de comprimento. E tem o tijolinho baiano. Ele é 8 furos redondo, ele é 9 de largura no caso, por 19 de altura e 19 de comprimento. Então, esse cálculo é feito de acordo com o que a pessoa quer fazer na obra. A parte de baixo da casa, geralmente eles usam bastante o bloco, pelo fato dele ser um pouco mais largo. Ele é mais largo e mais comprido, então ele tem um rendimento de aproximadamente 28 peças por metro quadrado. O bloco que você fala seria aquele tijolinho? É bloco cerâmico, bloco de cimento que você está falando? Não, é o bloco cerâmico. Ele é um bloco cerâmico na medida de 11 de largura por 14 de altura. O tijolinho comum, ele é pequenininho, ele é 9 de largura por 11 de comprimento por 5 de altura. O tijolinho comum ainda é bastante utilizado também na área do alicerce, para fazer a área do alicerce, para a estrutura ficar mais reforçada, para ele pegar uma impermeabilização melhor. O bloco cerâmico a turma usa para poder levantar muito paredes. O bloco de cimento também é utilizado bastante hoje em dia, mas o pessoal usa bastante mais numa construção industrial ou casas de grande porte, que o pessoal usa bastante, o de cimento. Esse bloco cerâmico é o mais utilizado hoje em dia, que a turma chega e diz que é o tijolo, mas ele tem essa diferença. Hoje no mercado eles diferenciam os nomes dessa forma. O bloco cerâmico, que é o quadrado, eles são 6 furos quadrados, e o tijolo baiano, que ele é 8 furos redondos. Mas o tijolo baiano, ele é usado ainda? Ainda é utilizado bastante. O tijolo, os três são bem utilizados, tanto o tijolinho comum, o tijolo baiano e o bloco cerâmico. O tijolo baiano, pelo fato dele ser mais estreito, pessoas usam bastante na parte interna da casa, para a parede ficar mais estreita e eles ganharem mais espaço, no caso, na área interna. É pouca diferença, mas quando você faz um montante, ele dá uma boa diferença na área construída. Quanto ao cimento, cimento também tem bastante saída porque é um dos materiais básicos, né? Qual que é o cálculo que é feito para definir a quantidade de cimento? E quanto à questão da qualidade do cimento, os tipos de cimento que tem, né? O que é mais adequado para cada situação? Então, hoje em dia, como o senhor falou sobre quantidade, o recorde da obra, logicamente, é o cimento e a areia. Porque o cimento e a areia você usa do começo até o final da obra. Desde quando você vai na primeira parte do concreto que você vai bater para o seu alicerce, o cimento e a areia já está envolvido. Para assentar os blocos você vai usar cimento e areia, para fazer o reboco vai cimento e areia. Então, para contrapiso, para tudo, cimento e areia, eles são os recordes da obra, eles são os gastos do começo ao fim. Quanto ao cimento, realmente existe essa diferenciação de cada cimento para a sua área. Tem algumas marcas, no caso, que eles têm 5 tipos de cimentos diferentes. Um que é só para áreas úmidas, outro que é só para toda a utilização, que você pode usar num reboco normal, um outro mais reforçado para a área estrutural. Então cada um deles tem a sua área propícia. O mais vendido para a gente, no caso, o que a gente chama é o CP2, no caso, que esse é o multiuso, ele é todas as obras. A secagem dele é uma secagem boa e é utilizado para tudo. Então você consegue ele utilizar, você não precisa ficar variando a qualificação do cimento para você poder estar trabalhando. Mas tem algumas obras que exigem você usar o CP2 só na área de reboco e colunas, você usar um CP4 que a secagem dele, a cura dele é um pouco mais lenta, porém ele se torna tão forte e tão hidratado quanto o outro, e usam ele para isso na área de contrapiso e vigas e coisas assim. Numa área onde precisa de uma secagem mais rápida, tem o CP5, chamado cimento Ari.
A secagem dele é ultra rápida, vamos dizer, que você acaba de fazer e pouco tempo depois ele já está começando a ficar firme. Então existe bastante disso daí. E cada marca tem a sua qualidade também. Vamos assim dizer, alguns cimentos usam só o cimento puro, outros põem um pouco de escória no meio do cimento. Então outros colocam um pouquinho mais de brita no meio ali da... Então cada um tem a sua qualificação ali para poder estar trabalhando nessa área aí. Entendi. No caso do cimento, então, será que a gente pode dizer a qualidade do cimento está associada ao preço? Ao tipo de cimento, eu quero dizer, está associado ao preço? Associado ao preço, exatamente. Cada um deles tem o seu custo, vamos assim dizer. Então, que está relacionado, por sua vez, ao tempo de secagem ou não? Ele está relacionado à área dele onde ele vai ser colocado. Alguns aí, vamos jogar no preço de mercado hoje, você vai encontrar um cimento hoje, todas as obras, por exemplo, todas as áreas aí para você poder estar utilizando um CP2, numa média entre R$28 e R$30, como variando de marcas aí. Você vai usar um CP4, um CP3 ou um CP4, por exemplo, que é esse que a secagem dele é um pouco mais lenta, ele vai usar menos desse secante nele aí. Então ele já reduz um pouco o gasto dele. Então enquanto o CP2 está numa média de 28 a 30, você vai encontrar um CP4 aí em média de 25, 27 reais por aí. Geralmente ele dá uma diferença de 2, 3 reais um pouco mais em conta. E quanto às areias, terra, o tipo de areia mais indicado para construção, o que é? Areia fina, areia grossa, depende do tipo de aplicação. Como que funciona, Adriano? Mesma situação do cimento, a areia também ela influencia bastante e ela tem a sua qualificação também, cada uma na sua área. Se você vai usar uma areia grossa, a areia grossa ela é mais utilizada para colunas, para vigas, para você fazer um concreto, uma base num concreto muito boa, que geralmente ela é uma areia mais limpa no caso. A areia média o pessoal usa já bastante para você fazer um assentamento de tijolo, para você fazer um reboco. Alguns utilizam para fazer um contrapiso também, quando ele é um pouquinho mais tranquilo, que dá para você usar, você consegue utilizar a areia média. E a areia fina, que geralmente ela é bem peneiradinha, a mais fininha de todas, ela é quase uma areia de praia, ela é utilizada no reboco. Esse é para o acabamento final, para o reboco ficar naquele zeradinho, assim, quase um veludo na parede. Você tendo um bom profissional trabalhando com você consegue dar um acabamento quase que zero nela, no qual quando você passar a tinta, ela já vai estar 100% ali maciazinha. Bom, para a construção da parte estrutural da casa, como no caso colunas e vigas, é só cimento e pedra, né? Também tem a pedra que a gente tem que citar, né? A pedra brita. Exatamente. Na área da massa seria, né, o cimento, a pedra, você só mistura cimento, areia e pedra, a água para você poder fazer. A qualidade da ferragem também utilizada é muito importante. Como foi falado nos anteriores aí, você precisa consultar o seu arquiteto, no caso lá, o seu engenheiro, para ele poder estar dizendo para você qual é a ferragem correta que você tem que usar, para você saber a tensão de quanto de peso você vai estar colocando em cima, para você poder saber a ferragem que você vai utilizar. Ao mesmo tempo que ele passar qual ferragem, a espessura da ferragem você vai utilizar, a densidade da massa também que você vai estar fazendo, ele vai estar discriminando ou qual a proporção de cimento, areia e pedra para cada massa que você vai fazer. A qualidade desses materiais é muito importante para a obra, porque muitas vezes tem gente que às vezes procura o preço e não procura a qualidade. Aí você pega uma areia que não é tão boa quanto uma areia limpinha, uma areia mais misturada com algumas sujeiras, vamos dizer, que alguém pega às vezes alguma coisa que tem uns produtos químicos no meio. Quando você fizer a massa, ela tá boa. Depois que ela secar, com o tempo, ela trinca, ela racha. Mesma situação para o ferro, com o tempo corre o risco dela começar a criar ferrugem por dentro da massa. Então todos esses materiais são muito importantes para a obra. Ver a qualidade deles, da onde vem, qual o procedimento, tudo certinho, de onde elas se procedem aí. E realmente sempre está procurando um engenheiro para ele passar a proporção correta da massa de como a gente está trabalhando com isso.
O importante da obra é você ter uma estrutura bem feita. Sua estrutura bem feita, você não vai ter problemas durante muitos e muitos anos. Então é o custo-benefício, é ser avaliado o custo-benefício. Não pode ser nem muito barato, né? E também, obviamente, dependendo do orçamento da pessoa, talvez ela não possa pagar tão caro, né? Produtos assim, talvez de primeira qualidade. Mas tem que ter um meio termo aí, né? Tem que ser feita uma avaliação aí para que a pessoa tenha o melhor custo-benefício no material, né? Exatamente, é o que você está falando aí. Não adianta, nem sempre o mais barato é o pior que tem e nem sempre o mais caro é o melhor que tem. Eu já vi casos da pessoa pagar caro num produto e esse produto não ser o melhor indicado para o que ele estava fazendo. Às vezes até tínhamos produtos melhores, uma qualidade melhor para trabalhar, que era bem mais barato do que aquele produto que a pessoa estava utilizando. Então tem muito disso, de você pesquisar. Hoje em dia a internet, a tecnologia nos ajuda bastante e nos permite bastante pesquisar. Então tem isso daí. A gente pesquisar, saber para que serve o produto, qual a qualidade, qual a procedência dele bem certinho e se ele vai realmente servir para a gente no que está sendo utilizado ali, no que está sendo a necessidade no momento. É isso aí. E nós no podcast aqui, Construção, Reforma e Companhia, temos essa intenção, esse objetivo de ser uma referência, né, nesse tipo de pesquisa, elevar as informações aí para o nosso ouvinte, né? Então, Adriano, se você quiser passar também o contato, né, do Depósito Oriente, você tem aí o número do telefone? Esse a gente sempre tem que ter, né? Isso não pode perder nunca, né? Esse é um caso sério, rapaz. Você ficou sem identificação, complicou. Aí não tem como. Eu atendo muito o pessoal, às vezes, pelo WhatsApp também, que hoje em dia é o que a gente utiliza. E não tem como a gente não conseguir trabalhar com o pessoal dessa maneira. O telefone do Depósito Oriente, da loja onde eu trabalho hoje, é o número 3227-6704. Caiu lá, vai cair, a secretária vai atender, é só pedir para falar no setor de vendas. Tem eu e mais 3 moças que trabalhamos na área de vendas, eu garanto que vai ser muito bem atendido quem ligar. E caso precise, pelo WhatsApp também, a gente atende direto, como eu disse, até num fora de horário a gente auxilia. Caso precise, eu tenho o meu WhatsApp, que seria o 19, né? É 99724-9504. Precisou, a gente está à disposição sempre para ajudar e tirar algumas dúvidas aí do que precise. O telefone então do depósito é 19-3227-6704. E o seu WhatsApp, seu telefone, Adriano? 19-9724-9504. Se alguém se interessar, se algum dos ouvintes se interessar em entrar em contato com o Depósito de Material de Construção, Depósito Oriente, são esses aí os meios de contato. Eu agradeço muito aí a sua companhia, pelo seu tempo conosco, Adriano. Muito obrigado. Eu é que agradeço. A nossa amizade com o tempo aí, ela foi se fortalecendo devido ao fato de o senhor também, de você estar precisando também dos materiais. Mas estamos aí à disposição. Agradeço muito por ter me chamado e por poder estar partilhando um pouquinho do que a gente sabe aí nessa área. Muito obrigado então e até uma próxima oportunidade. E mais uma vez, agradecemos então a atenção de você ouvinte que está aí do outro lado ouvindo mais um episódio do Construção, Reforma e Companhia. Se você gostou desse episódio, gostou dessa entrevista, dê o seu like, entre em contato com a nossa produção e continue nos acompanhando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.